O que Deus diz sobre a violência doméstica? O que a igreja, o que nós cristãos devemos fazer? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou o pastor Eduardo Henrique e esse é mais um podcast Conversando no Caminho. Um podcast que fala das questões da vida pela lente do Evangelho. Violência doméstica. Você provavelmente tem conhecimento do que seja uma violência doméstica. Geralmente a gente associa isso à violência física. Mas eu quero dizer para você que a violência doméstica, inclusive, vai além da violência física. Há violência psicológica, a violência emocional, violência financeira. Existem outros tipos de violência doméstica e não apenas em relação à mulher. Embora ela seja o principal alvo da violência, mas também o homem, num percentual bem inferior, também é vítima de violência doméstica. Mas hoje eu vou falar especificamente da violência doméstica em relação às mulheres. Em outra oportunidade vamos falar sobre a violência doméstica com crianças, por exemplo. Nos meus mais de 20 anos de ministério e acompanhamento de famílias, eu encontrei vários casais em que a violência doméstica já estava instalada. E a partir dessa experiência, eu fui buscar na palavra o que é que Deus diz da violência doméstica e também como a igreja, como eu e você, devemos agir diante dela. A primeira coisa é que Deus abomina a violência doméstica, abomina o homem violento. Eu quero ler um texto para você que está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Veja só, no mesmo texto que ele diz que odeia o divórcio, ele também deixa claro que odeia o homem violento. E quando no texto há essa associação, casamento, divórcio e homem violento, obviamente que ele está falando do homem violento dentro da sua casa, o homem violento dentro da família. Então está claro que é antibíblico, que é pecado, óbvio que é pecado. E diante de qualquer pecado, a igreja precisa agir. Nós precisamos enfrentar esse tema dentro das nossas igrejas. Infelizmente, eu conheço casos, e não são raros, de mulheres que são aconselhadas a orar, a suportar, a se manter ali naquele lugar, sofrendo todo tipo de violência, muitas vezes de violência física, causando marcas no seu corpo e profundas marcas na sua alma, na sua saúde mental. Mas como ajudar uma pessoa, uma mulher vítima de violência doméstica? A primeira coisa é que ela precisa encontrar na igreja e em você que está perto dela confiança. Ela precisa entender que ali é um lugar onde ela está segura, a fim de que possa abrir o seu coração. Segurança vem através da confiança e confiança vem através da segurança. Então, o acolhimento, o identificar o sofrimento e conversar sobre o assunto é muito importante para abrir a porta da solução daquele caso. Então a primeira coisa é acolhimento, é confiança. E a segunda coisa é amor. Essa pessoa, o que ela mais precisa nesse momento é amor, é um acolhimento em amor. Ela perceber que ela é importante, que ela é amada, porque o que ela tem visto e vivido na sua casa é justamente o contrário. Ela não é amada, ela não é querida, ela não é cuidada. Então é importante agora, nesse momento, a igreja acolher em amor e deixar claro para ela que ela é importante sim e que ela vai ser cuidada e tratada. O segundo aspecto é que você deve investigar o que está acontecendo. Outra coisa que eu aprendi ao longo da caminhada é que não devemos formar juízo de valor apenas ouvindo um lado. É importante investigar, mas antes de chamar o marido, é preciso investigar os sinais do que está acontecendo, ouvir de outras formas as pessoas que estão por perto, de uma maneira bem subliminar, bem sutil, para não despertar o marido que ele está sendo alvo de algum tipo de investigação. Então é muito importante você realmente verificar se isso está acontecendo de verdade. Porque, infelizmente, às vezes, as pessoas levantam questões para
se sentirem aceitas ou para se sentirem importantes ou despertarem algum tipo de compaixão. Então, investigar é importante. Acolha em amor, primeira coisa, mas investigue com sabedoria, com discernimento. E se você não sabe como fazer isso, procure alguém experiente. A Bíblia diz que se a gente não tem sabedoria, procure, peça a Deus. E se ainda assim você não está seguro, procure alguém experiente para fazer esse processo de investigação do que realmente está acontecendo. Durante todo o processo, não acuse a vítima. Se tem alguém nesse processo que é vítima, e o nome já diz, é a mulher. Ela não deve sentir que ela causou alguma coisa, ou que são as falhas dela que tem causado a irritação ou a violência, porque é isso que o agressor diz. A culpa é sua, é você que erra, é você que não faz isso, é você que não faz aquilo, e você está apanhando ou está sofrendo por sua própria culpa. Esse é o discurso da imensa maioria dos agressores. A culpa é da vítima. Ela precisa entender que a culpa total é do agressor. Isso é muito importante ser dito com todas as letras. Você não tem culpa disso. Você é a vítima. Esse é um passo importante nesse processo de restauração e de tratamento da violência doméstica. Em seguida, promova a segurança da vítima. Eu confesso que em alguns momentos nessa caminhada eu aconselhei mulheres a saírem de casa com seus filhos. Ah, pastor, mas o senhor está separando uma família. Não. Eu estou evitando que ela morra, ou que seus filhos morram, ou que cheguem a um caso extremo de ter uma sequela grave na sua saúde física e mental. Então, muitas vezes é preciso sim tirar a esposa e os filhos de dentro de casa, levar para um lugar seguro, a fim de que o processo de reaproximação seja feito cautelosamente, a fim de que as coisas voltem, ou melhor, entrem nos seus devidos lugares. Proteger a vítima é fundamental para que a gente não chegue tarde, para que o socorro venha depois de ter uma sequela gravíssima. Então leva para um lugar seguro. Se você não tem um lugar seguro, se talvez a igreja não tenha um lugar seguro, o poder público tem. Então procure na sua cidade, você vai encontrar um lugar indicado para estas pessoas que são vítimas de violência doméstica. Inclusive eu quero comentar com você um texto bíblico que fala sobre essa questão. Está lá em Provérbios, capítulo 26, 24, diz o seguinte: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. A própria Bíblia diz que nós não devemos confiar nesses agressores. Então a gente precisa realmente separar, em muitos casos, a vítima do agressor. Durante todo o processo, é importante começar a promover a cura da alma, das emoções dessa pessoa. É importante que esse processo seja iniciado desde o primeiro contato. Mas depois que ela já estiver separada do agressor, é quando se intensifica esse processo de cura. Procure pessoas habilitadas, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, para que de alguma forma ela comece de uma maneira especializada a ser acompanhada e tratada nas suas emoções. Outra coisa importante, não force a reaproximação, nem que ela veja ou se encontre com o agressor. Isso é algo que vai acontecer naturalmente, caso aconteça. Porque em muitos casos não tem retorno, não tem volta. Porque a agressão é tão recorrente que as pessoas não aguentam mais voltar àquele ambiente e a gente precisa entender isso. E por fim, eu quero deixar claro aqui que a igreja não pode, não deve acobertar, se eximir ou deixar de lado ou fazer vista grossa para a violência. Qualquer tipo de violência, e principalmente a violência doméstica. É possível perceber os sinais claramente. Nós que vivemos o ministério tantos anos, a gente consegue perceber rapidamente uma mulher que está sendo agredida, não só fisicamente, mas de outras formas. Não perca a capacidade de se indignar com isso. Eu vou ler um texto que vai te ajudar a formar esse juízo no teu coração. Provérbios 31:8 diz o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Provérbios 31:8. Seja o defensor, levante a sua voz. Não
Não à violência doméstica, não, a igreja está cobertando isso. Não a essa informação arcaica de que a mulher deve suportar o quanto for possível. Não. Violência doméstica, o papel da igreja é combatê-la. Falar nos púlpitos, deixar claro por onde for, por onde a mulher chegar, que ela deve denunciar e que a igreja irá acolhê-la de todas as formas e ajudá-la a vencer isso. Porque este é o papel da igreja, este é o Evangelho e é isto que Deus quer que nós façamos. E enquanto nós vamos lutando contra a violência doméstica, vamos também continuar caminhando e conversando no caminho. Deus te abençoe.